Turma, então você que está aqui na nossa live de hoje, nós vamos falar como a raiva pode ajudar na nossa vida, tá? Então, é importante que a gente compreenda a raiva, essa emoção que surge no ser humano, ela é uma emoção natural, ela é do ser humano. Tem muita gente que lida com a raiva de uma forma incorreta. O que eu chamo de lidar com a raiva de uma forma incorreta? Eu chamo de você pegar a sua raiva e ir suprimir a sua raiva. Meu Deus, então o Rafa está dizendo que a gente não pode suprimir a raiva, que eu tenho que simplesmente sair jogando minha raiva em tudo que é lado. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. O problema é que no nosso modelo atual de vida, existem dois perfis de pessoas, né? Tem mais, mas é só para fim didático. Tem aquelas pessoas que elas não sabem controlar e administrar sua raiva e elas simplesmente estouram e fazem aquilo que a raiva manda ou determina. E tem pessoas que elas simplesmente suprimem a raiva. Isso também é um problema, porque se você suprimir a sua raiva, isso pode estourar em outras vertentes. Nós vamos falar sobre isso. Mas o que a emoção raiva, qual é o sinal que a raiva está nos trazendo? Quando a gente sente raiva, qual é a mensagem que a raiva está te dando? O que ela tem por trás? Qual é a emoção secundária ou a sua percepção de mundo secundária que ela está trazendo? E aí vem o aprendizado que a raiva pode nos dar. Quando a gente sente raiva, a raiva literalmente está te dando 4 recados. Presta atenção. Quando você sente raiva, a raiva está dando 4 recados. Quais são os 4 recados? O primeiro recado que a raiva está te dando é que muito provavelmente você está se sentindo desrespeitado. Olha bem, quando você sente a raiva, o recado secundário, a mensagem secundária que ela está te dando é que você está se sentindo desrespeitado. Significa que a pessoa está te desrespeitando? Não, não significa. Pode até ser que sim, mas não é uma verdade absoluta que a pessoa está te desrespeitando. É um significado que você está dando. Então, o primeiro sinal secundário que a raiva está te dando é de desrespeito. Qual é o segundo sinal secundário, pessoal? O segundo sinal secundário que a raiva te dá. Quando você sente raiva é porque tem uma segunda coisa acontecendo aqui. Não é a raiva em si. Você sentiu raiva, ela está te mandando uma mensagem, que é o que aparece, a raiva. Mas o que você está sentindo? Qual é o sentimento secundário por trás daquilo? Pode ser um segundo sentimento, que é o sentimento de frustração. Olha que legal que eu estou te dizendo. Se você sente raiva, é porque você está, 1, se sentindo desrespeitado. 2, você pode estar se sentindo frustrado. Aí tem 2 vertentes. Frustrado com o quê, Rafa? Frustrado com você ou frustrado com a pessoa que está conversando com você. Você está dando um significado de frustração e aí aflora a raiva. O terceiro sentimento secundário por trás da raiva é o sentimento de injustiça. É quando a gente se sente injustiçado ou quando a gente vê uma injustiça acontecendo, aflora a raiva. Esta injustiça também ela pode ser verdadeira ou pode ser um significado que você está dando, tá? Então, vamos lá. Eu te falei que são 4 vertentes ou 4 sentimentos secundários que a raiva aflora. Primeiro eu te falei de desrespeito, segundo eu te falei de frustração, terceiro eu te falei de injustiça. E agora eu vou te falar de uma 4ª vertente. É o seguinte, e aqui eu queria muito que você prestasse atenção no que eu vou te explicar aqui. O que é essa 4ª vertente? Todos nós, desde o momento que a gente nasce, lá naquele ambiente que a gente cresce, naquele ambiente com pai, mãe, professores, amigos, parentes, vizinhos, a gente vai aprendendo a lidar com o mundo e aprendendo regras destas pessoas. E nós vamos criando as nossas próprias regras, nós vamos criando as nossas próprias normas internas. E estas normas, elas são como verdades absolutas para nós. E nós costumamos ter raiva quando uma dessas regras é rompida. Quais regras, Rafa? As suas regras. Quando você tem alguma regra de como a vida deveria ser, uma expectativa de como a vida deveria ser, esta expectativa ela é frustrada
por algo ou alguém, ou seja, por um evento ou por uma pessoa, e esta quebra desta regra faz com que você aflore o sentimento de raiva. E aí vem duas coisas que eu queria compartilhar com você. A primeira é o seguinte, pode ser que essa sua regra que você tem seja uma regra excessiva. Pode ser que você tenha tantas regras para lidar com a vida que a vida quase se torne insuportável. Sabe por quê? Porque as pessoas não conhecem as suas regras. Esse é o primeiro ponto. Segundo, além das pessoas não conhecerem as suas regras, elas talvez tenham outras regras que são diferentes da sua. Vou dar um exemplo aqui. A minha mãe, ela é uma mulher que vem diminuindo o nível de regras de como lidar com a vida dela, mas ela tem muitas regras. Ela tem tantas regras, ela tem regra do horário de chegar em casa, ela tem regra do horário de sair, regra do horário de visita, regra do final de semana, regra do horário de dormir. E eu vivia quebrando as regras dela, né? Eu sou um quebrador de regra natural, eu quebro a regra das pessoas, mas não por má intenção, eu quebro porque muitas vezes eu estou tão eufórico querendo alguma coisa, ou fazendo alguma coisa, que eu acho que as pessoas têm regras parecidas com as minhas. Por exemplo, eu não tenho uma regra do horário de ligar para alguém. Eu não tenho uma regra do horário de ir na casa de alguém. A minha mãe tem. Se eu chegar na casa da minha mãe às 11 horas da noite, claro que isso aí é trabalhado saudavelmente hoje, mas na cabeça dela, ela acreditava que chegar na casa de alguém às 11 horas da noite não era uma regra boa, era um desrespeito, ou talvez algo que não poderia estar acontecendo, que a pessoa teria que ter um simancol e tudo mais. Então, vejam bem, se eu chego na casa de alguém às 11 da noite e eu estou quebrando uma regra dessa pessoa, talvez aquela pessoa com aquela regra quebrada se sinta desrespeitada e ela pode sentir raiva de mim. Então veja só, aonde eu estou querendo chegar, turma? Quanto mais regras você tem na sua vida, quanto mais regras você coloca, quanto mais barreiras, quanto mais padrões você coloca, mais provável que você tenha uma regra desrespeitada, porque são tantas regras que a vida fica quase impossível de ser cumprida. Então, avançando. Tudo bem, Rafa, mas tu falou que a live era sobre como a raiva pode ajudar na vida, né? Na minha vida. Como é que eu faço isso? Aí vem o pulo do gato. Eu te expliquei que a raiva, ela tem um sentimento secundário. E a grande sacada da raiva é você tentar descobrir que sentimento secundário é esse que está aflorando. Da onde está explodindo a raiva? A raiva ela está aflorando porque você está se sentindo desrespeitado, frustrado, injustiçado ou porque estão quebrando uma regra sua. Beleza. Aí você tem que parar. E eu vou aqui te contar uma história que eu ouvi da monja Coen. E ela contou uma metáfora que eu queria compartilhar com você agora. Ela chegou para um monge. Ela não, né? Conta-se que um monge com uma habilidade enorme de sentir raiva, um monge que sentia constantemente raiva, ele queria perceber o que ele estava sentindo secundariamente quando a raiva aflorava. Olha que legal que eu vou te contar aqui. O que ele fez? Ele pegou um garoto, deu um tacape para esse garoto e disse, olha, quando você vê que eu estou com raiva, você vai me dar com esse tacape na perna, você vai bater em mim com esse tacape para eu me dar conta que naquele momento eu estou com raiva. Ok, aquele menino entendeu o comando, pegou o tacape, ficou lá acompanhando a vida do monge. Quando o menino percebeu, ele olhou pro monge e viu, ele está tendo raiva, foi lá e deu o tacape na perna do monge. Pá! O monge olhou pro garoto e disse, não, eu ainda não estava sentindo raiva, eu estava começando a sentir raiva, mas ainda não estava aflorada. Tá, então ele deu a paulada na raiva antes dela acontecer. Depois, esse monge tá lá vivendo sua vida, o garoto veio, num segundo momento, percebeu o monge com raiva, viu ali aquela cena e pá! Deu com o tacape na perna do monge de novo. O monge olhou para o garoto e disse, não, eu já tinha sentindo raiva. Aqui eu já estava eliminando a raiva do meu sistema, não estava mais, estava acabando a raiva. Você bateu depois. E aí, em determinado momento, tá lá o monge no ápice de raiva, vem o garoto e pá! Bate com o tacape na perna do monge. O monge olhou para ele e disse, agora sim, agora eu estou sentindo raiva. E foi o momento em que o monge parou para observar o sentimento secundário que ele tinha para perceber o que ele estava tendo raiva, por que ele estava tendo raiva. Se era por
Desrespeito, frustração, injustiça ou porque alguém quebrou aquela norma dele. Por que eu estou te contando essa história? Porque uma das grandes estratégias para lidar com a raiva é a gente, no momento em que está sentindo raiva, não é antes, quando ela está aparecendo, não é depois, quando ela já se foi, mas é no momento do ápice de raiva, é você ter a habilidade de parar, se observar, perceber seu estado emocional, olhar para si e dizer, cara, o que está acontecendo? Aí você pode fazer algumas perguntas. Se você tiver essa habilidade, tá? Eu não estou aqui te falando para fazer isso no momento de um grande ápice de raiva, mas no momento que aquele sentimento aflora e quando ele está no ápice daquele momento. Por que eu estou sentindo raiva? Essa é uma pergunta importante. São 3 perguntas. A primeira pergunta é, por que eu estou sentindo raiva? E talvez você chegue na raiz secundária, que é frustração, injustiça, desrespeito ou quebra de uma regra sua. Segundo passo, você vai perguntar, o que esse sentimento secundário quer me dizer? Olha que legal, gente. O que esse sentimento secundário de raiva quer me dizer? O que esse sentimento de frustração quer me dizer? Frustrado com o quê? Por que eu estou frustrado? O que esse sentimento secundário que a raiva está me mostrando de desrespeito quer me dizer? Por que eu estou me sentindo desrespeitado? Será que aquela pessoa realmente me desrespeitou? Ou será que é o significado que eu estou dando? Terceira possibilidade, por que eu estou me sentindo injustiçado? Isso se você descobrir o seu sentimento secundário por trás da raiva. A grande sacada é que no momento que você está sentindo raiva, se você questionar por que eu estou sentindo raiva e que sentimento secundário eu tenho por trás, muito provavelmente você vai fazer uma descoberta bem importante, é o que está acontecendo secundariamente para eu estar sentindo raiva. E aí você vai fazer uma terceira pergunta. Qual o significado que eu estou dando para o sentimento secundário? Qual é o significado que eu estou dando para a raiva? Por que eu estou dando esse significado? De onde vem esse significado? O que eu estou querendo te explicar é o seguinte, a grande sacada, time, é quando eu consigo ter um momento de autopercepção quando a raiva está acontecendo. E essa é uma habilidade extremamente importante quando a gente para perceber que aquela raiva está aflorada. Eu tenho um treinador na minha equipe chamado Juliano. O Juliano tem uma habilidade enorme de fazer um trabalho de autopercepção quando ele está tendo raiva. A Dani da nossa equipe tem uma habilidade gigante de fazer uma autopercepção quando ela está tendo raiva, ela silencia. Ela, inclusive uma vez, numa discussão com ela, ela me olhou e disse, Rafa, agora não é a hora da gente conversar, porque eu tô com raiva. Ela não expressou dessa forma, mas eu percebi aquilo e eu não sabia lidar com aquilo, eu não soube lidar com aquilo naquele momento. Mas eu aprendi muito naquele dia com a Dani, que naquele momento ela não era o momento ideal para ela conversar, porque ela fez esse trabalho de autopercepção. Então, o que eu estou explicando para você, time, o que eu estou te explicando é que a raiva, ela sempre tem uma emoção secundária por trás dela, ela sempre tem algum aviso, ela quer te mostrar alguma coisa. Ela quer, de alguma forma, fazer aflorar que existe alguma coisa que está acontecendo num sentimento secundário. A raiva, ela surge, gente, também quando tem alguma ameaça na sua reputação. Quando você se sente ameaçado, quando você sente a sua reputação ameaçada, você tende a ter explosões de raiva. Quando você sente a ameaça na sua integridade física, você tende a ter explosão de raiva. Quando você sente ameaça à sua integridade psicológica, acha que alguém está te ofendendo, te denegrindo, te humilhando, você tende a ter explosões de raiva. Você tem acesso à raiva quando você olha para o passado e vê memórias negativas e sente raiva daquelas experiências negativas e tem acesso àquelas memórias. Você sente raiva quando você tem acesso a essas memórias e percebe que alguma coisa estava desalinhado ali. E aqui eu quero agora avançar um pouquinho para te explicar dois pilares eu queria te explicar. O primeiro é como saber que eu tenho as minhas normas violadas, as minhas normas internas. E a partir do momento que eu percebo que eu tenho normas internas violadas, eu consigo, de alguma forma, verificar se é um problema com aquela pessoa, se o problema sou eu,
se tem alguma coisa errada, se as minhas normas são excessivas, se eu estou sabendo lidar com aquilo. Então, vamos lá. Eu estava dizendo que a pessoa que tem raiva, ela tem sentimentos secundários. Um desses sentimentos secundários é quando ela sente que uma das suas regras internas está sendo violada. Aí você tem que fazer uma pergunta. Aquela pessoa que está interagindo com você, ela sabia da sua regra? Ela sabia? Ela fez propositalmente ou ela fez porque fez? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Essa pessoa que está interagindo comigo, ela sabia da minha regra? Poxa, ela não sabia. Então, se ela não sabia, bom, primeiro fato para desconstruir talvez aquele sentimento de raiva. Segunda pergunta que você pode fazer. Mesmo com esse forte sentimento de raiva que eu estou sentindo, essa norma que eu tenho, ela está correta? Ela é uma norma socialmente aceita? É uma norma exagerada? É uma norma que, se eu olhar para trás, ela mais me ajuda do que atrapalha? Como que é esse sentimento? Que norma é essa? Por que as pessoas volta e meia quebram esta regra minha? Será que você não percebe que toda hora tem alguém quebrando essa regra? E que é muito difícil para as pessoas à sua volta conviver com aquele monte de regras? É a segunda pergunta que você tem que fazer. A terceira, o que eu posso aprender com isso? Eu estou aqui sentindo raiva, eu percebo que alguém desrespeitou uma norma minha, eu percebo que aquela pessoa não sabia dessa norma, eu percebo que aquilo me traz um forte sentimento e que eu tenho uma certeza absoluta de que aquela regra está certa. E aí eu posso te fazer uma terceira pergunta, o que eu posso aprender com isso? Será que eu posso criar estratégias mais leves para aquela regra? Será que eu posso flexibilizar aquela regra para ter uma vida mais saudável? Será que eu posso... E aí o quarto passo, tem como eu descrever o que eu estou sentindo para aquela pessoa? Talvez a quarta, essa eu gosto muito, tá? O quarto passo é você descrever para a pessoa com quem você está interagindo o que você está sentindo. Descreva para ela, diz para ela, olha, eu vou te dizer, estou reagindo dessa forma porque olha bem, o meu sentimento é de desrespeito, eu estou me sentindo desrespeitado pelo que você está falando. Olha bem a sacada, é o meu sentimento, eu não estou dizendo que a pessoa está me desrespeitando, eu estou dizendo o que eu estou sentindo. Então você pode dizer para a pessoa, olha, o meu sentimento é que você está me desrespeitando. Eu estou me sentindo frustrado com o que está acontecendo aqui. O meu sentimento é que você está quebrando uma regra minha. Ou seja, você descreve os seus sentimentos para aquela pessoa. Sabe o que vai acontecer, gente? Muito provavelmente, naturalmente, aquela pessoa vai ressignificar aquilo com você naquele momento. Talvez ela te olhe e diga, olha, quero que tu entenda, eu não estou te desrespeitando, eu quero que tu entenda, eu não estou querendo te frustrar, eu quero que tu entenda, eu não estou em momento algum te desconsiderando, eu não estou em momento algum querendo ser injusto contigo. Se esse é o significado que você está dando, bom, me desculpa, não é o que eu queria provocar. Entende? Então, quando você descreve para a pessoa com quem você está interagindo aquele sentimento de raiva que está aflorando, e você fala do seu sentimento secundário, que é frustração, injustiça, sentindo que alguém está quebrando a sua raiva ou frustração, quebrando uma regra ou frustração, aquela pessoa tem uma chance melhor de lidar com aquilo. Ela não está dentro da sua cabeça, ela não está dentro do seu sentimento, ela não vai saber lidar com aquilo. E mais, terapeuticamente falando, essa autopercepção ela vai te dar poder. Lembra que no primeiro terço da live eu falei que existem pessoas, que um monge, ele deu um tacape para uma criança para bater cada vez que ele estava sentindo raiva, e aí ele deu a porrada no monge antes da raiva, no momento da raiva e depois da raiva. Como você percebe que está ficando com raiva? Quais são os sinais que você percebe que está tendo raiva? Como é que você se monitora? E olha, quando a gente consegue se monitorar e perceber esse avanço da raiva, a gente tem muito mais habilidade de administrar ela e reagir talvez de uma forma alternativa. Talvez silenciando, como a Dani faz, talvez expressando, cara, eu estou sentindo raiva, como o Juliano faz, que ele expressa, ele costuma dizer isso. E todas essas formas são formas da gente entender, opa, peraí, essa pessoa, entendi. Os bastidores estão dizendo para eu sorrir mais, é que eu estou falando de raiva, daí eu estou acionando um pouco da minha raiva aqui também. Boa, Roger, obrigado pela dica. Eu estou aqui meio sisudo, né? Tá certo, tá faltando um pouquinho da minha empatia. Eu vou ser mais simpático, confesso. Gente, essa aqui é a nossa live 01, hashtag 01.
do Instagram. A gente pretende fazer lives sistemáticas toda segunda-feira aqui no Instagram, ao meio-dia. Então, a gente está um pouco intenso tentando arrumar os bastidores, fazer com que tudo aconteça. Ó, a gente preparou essa live, ó. Olha aqui, ó. Tá tudo preparadinho. A gente foi construindo a live, utilizando-se do que a gente conhece, utilizando-se do nosso arcabouço de conhecimento, nossos livros. Foi pesquisado, tá? A gente não está aqui abrindo uma live à toa, então tô um pouquinho tenso, mas tá tudo certo, tá? Show de bola, 20 pessoas na live, tô acompanhando aqui, show de bola, galera. Então, continuando aqui, vou tentar ser um pouquinho mais simpático, tá? Obrigado aí, Roginho. O ponto é que quando a gente tem essa autopercepção, gente, dos estados emocionais de raiva, a grande sacada é tentar descobrir esse sentimento secundário. Sim, você tem sentimentos secundários no ápice de raiva. Quando você está com raiva é porque você está frustrado, injustiçado, alguém quebrou alguma regra ou você se sentiu desrespeitado. É também quando você está acessando memórias negativas, eventos da sua história. É também quando você se sente com a sua reputação agredida. É quando você se sente com a sua integridade física em risco ou a integridade psicológica em risco. E não tem certo e errado, tá? E agora vamos falar, eu comecei a live dizendo que as pessoas, elas lidam de duas formas com a raiva. Ou elas reprimem, ou elas soltam, talvez até de forma demasiada e mais. Tem muita gente que despeja a sua raiva nas pessoas mais parceiras da sua vida. Tem muita gente que despeja a sua raiva nas pessoas que elas mais amam, nas pessoas que convivem com ela, porque elas canalizam a raiva para aquelas pessoas que elas sabem que não vão perder. Então cuidado quando você estiver lidando com a raiva para não despejar a raiva nas pessoas que você mais torce, para as pessoas que mais torcem por você, nas pessoas que mais te amam, as pessoas que te apoiam, te dão suporte. Cuidado para não ser injusto também naquele momento que a raiva aflora, tá? Tenha cuidado com isso. Pessoal, obrigado, tá? Obrigado para as 19 pessoas que estão aqui acompanhando nossa live. Faz o seguinte, aproveita agora, eu tô indo pro final e agora eu vou dar uma dica de como lidar com a raiva, como é que a raiva pode ajudar na sua vida. Eu vou fechar explicando para você como que a raiva pode te ajudar. Então faz o seguinte, talvez mais pessoas tenham que ouvir isso que eu vou dizer agora. Pega e manda um aviãozinho. Se cada uma mandar para 3, 4 pessoas, nós podemos chegar aí a 30 pessoas na live e talvez a gente consiga ajudar uma pessoa hoje a lidar melhor com a sua raiva. Talvez a gente consiga fazer alguém que está sentindo raiva no dia de hoje a lidar melhor com a sua raiva e a lidar melhor com essa emoção tão básica e tão importante na vida do ser humano, tá? Então manda um aviãozinho agora, manda aí, dispara um monte de aviãozinho para as pessoas, 3, 4, se cada um de você disparar 3 aviãozinhos para pessoas diferentes, talvez elas acessem essa live e a gente consiga atingir uma mensagem bem importante, tá? Vamos lá. Por que a raiva surge? A raiva, ela é uma reação natural, ela é uma reação saudável do ser humano e ela tem algumas finalidades, tá? A finalidade da raiva, obviamente, é de proteção. Ela quer proteger o seu sistema. Ela quer, de alguma forma, que você se mantenha íntegro, que você continue com a sua reputação saudável, que você não seja desrespeitado, que você reaja. A raiva tem essa finalidade. Só que por trás dela, ela tem um sentimento secundário. E aí vem o que você pode fazer. Como que a raiva pode te ajudar? Olha bem, a raiva ela surge porque você dá um significado a um fato. Presta atenção. Isso tudo que eu estou falando, a gente vivencia na prática. Lá no nosso treinamento de inteligência emocional, do Wake Up, a gente tem um trabalho muito poderoso, de uma vivência muito forte. Aliás, são várias vivências, mas uma delas é como lidar com a raiva. A gente tem um aprendizado muito poderoso e uma forma de canalizar a raiva para algo importante na nossa vida, para fazer com que a gente avance, tá? Dentro do treinamento Wake Up, que é um treinamento de inteligência emocional aplicado, a gente tem uma vivência muito forte utilizando a emoção raiva. E a gente lida de uma forma muito bonita lá dentro, muito poderosa lá dentro. Mas eu quero aqui te explicar que quando você sente raiva, é porque literalmente, Cris, literalmente, Vicky, quando a gente sente raiva, a gente está tendo um sentimento secundário. E esse sentimento secundário, ele vem de um significado que você está dando para aquele evento que está aparecendo. Não quer dizer que aquele evento realmente esteja te desrespeitando, que eles queiram te frustrar, ou que estão querendo ser injusto com você. Não quer dizer que a pessoa está querendo quebrar uma regra sua. Não é isso. A verdade é que a raiva surge por conta de um fato mais o significado que você dá. Eu não consigo mudar os eventos externos muitas vezes, mas eu consigo, gente,
mudar o significado que eu dou para as coisas. Eu consigo alterar aquele significado que eu estou dando. E quanto mais eu consigo remodelar os significados que eu estou dando para as coisas, quanto mais eu consigo ter uma outra percepção daquilo, mais eu consigo lidar com aquele problema, mais eu consigo lidar com aquela situação. Tem um vídeo que eu vi na internet, muito interessante, vou contar para você aqui. Era um vídeo de um professor chinês, ou enfim, ele tinha o olhinho puxado, eu não sei bem qual era a origem dele. Mas era um professor que toda vez o menininho chegava atrasado na escola. Quando o menininho chegava atrasado na escola, ele pegava uma régua, pegava a mão do menininho e dava com a régua na mão do menininho por ele chegar atrasado. O menininho entrava, ficava de cabeça baixa. No outro dia, lá vinha o menininho. Ele pegava, chegava atrasado, o professor olhava com raiva para ele, pegava a mão do menininho, dava com a régua na mão do menininho. Depois, de novo, um outro dia, o menininho sempre chegando atrasado e o professor com raiva dava com a régua na mão do menininho. Em determinado momento, um dia o professor está indo para a escola e muda o trajeto e passa na frente da casa desse menininho indo para a escola. Ele vê então aquele menininho empurrando uma cadeira de rodas com o irmãozinho pequenininho. O menininho, antes de ir para a escola, levava o irmão menor numa cadeira de rodas até um outro local. Então ele saía correndo desesperado para levar o irmão até essa casa e voltava correndo para a escola. Só que por esta tarefa árdua e dura para aquele menino, ele sempre chegava atrasado na escola. O professor, quando viu aquela cena, ressignificou o atraso do menino. E a partir do momento que ele ressignificou o atraso do menino, ele parou de sentir raiva daquele menino. Então olha só quantas coisas talvez você já tenha tido raiva e quando você soube uma segunda versão, aquilo aliviou. Quando você soube os bastidores, aquilo aliviou. Você soube um segundo fato ou uma segunda situação ou algo que você não percebia, aquilo aliviou. Então se dê espaço, se permita ter um outro olhar, se permita perceber as coisas à sua volta de uma outra forma, respire. Pergunte para a pessoa por que ela está fazendo aquilo, por que ela está te dizendo aquilo, por que ela está te explicando aquilo. Tente compreender aquele evento para perceber se é você que está dando um significado muito forte ou se existe um segundo ponto de vista. Tente entender aquilo que aconteceu na sua história no passado para você ressignificar aquela raiva que você sentia. Talvez tenham pessoas que queriam te ajudar e você tem raiva dela até hoje. Talvez tenham pessoas que te amavam e você sinta raiva por alguma coisa que ela fez até hoje. E você nem sabe por que ela fez aquilo. Talvez ela fez até tentando te ajudar, tentando te proteger. Quantas pessoas se foram porque talvez você foi raivoso com ela e injusto naquela hora que a pessoa estava torcendo e querendo o seu melhor. Então, dê espaço para você se permitir a ter um segundo olhar sobre esses eventos que aconteceram na sua vida. Dê espaço para você perceber por que você sente essa raiva. Tente entender de onde ela vem, qual é o sentimento secundário. E desse sentimento secundário, por que você se sente desrespeitado? Vou contar um caso aqui terapêutico meu. Eu tinha um sentimento muito forte, eu tinha uma inabilidade de lidar muito com a minha frustração. Eu tinha um sentimento muito forte de frustração com pequenas coisas. Eu me sentia frustrado muito rápido. Eu tinha uma hipersensibilidade à rejeição. Qualquer pequeno sinal que a pessoa fazia, eu sentia como se eu estivesse sendo rejeitado. Vejam bem, não é sentimento de rejeição, não é sensibilidade à rejeição, é hipersensibilidade à rejeição. Por exemplo, se alguém entrasse na minha live e saísse, eu me sentia extremamente rejeitado. E aquilo me doía, me machucava, eu ficava com raiva. Aí eu te pergunto, gente, será que a pessoa que entrou e saiu, ela queria me provocar raiva? Claro que não, óbvio que não. Eu fui trabalhar e só o fato de eu ter consciência que eu tinha uma hipersensibilidade à rejeição já fazia eu parar um pouquinho, respirar e fazer uma pergunta. Pô, será que sou eu que estou fazendo isso? Será que sou eu que estou tendo essa hipersensibilidade? Será que sou eu que estou lidando errado com isso? Será que sou eu que estou exagerando nessa reação? E a lógica é que sim, que eu que estava exagerando por conta de uma hipersensibilidade. Fala, Vicky. O Roger perguntou, quais os pontos positivos da raiva? Vamos chegar ali. Obrigado, Roginho. Então,
Primeiro passo para você saber usar a raiva para te ajudar é perceber o sentimento secundário. Desrespeito, frustração, injustiça ou tentar descobrir qual foi a sua regra quebrada. O segundo passo é você perceber que você tem que dar espaço para esse sentimento aflorar, esse segundo sentimento, para você ter um olhar para esse segundo sentimento e tentar entender, tá, mas por que eu sinto desrespeito, frustração, injustiça, ou por que eu sinto que alguém desrespeitou a minha regra? Terceiro passo é você entender que você precisa, literalmente precisa, dar um novo significado para aquele sentimento. O secundário, não o primário, tá? Eu não quero que você dê um novo sentimento para a raiva. Eu quero que você dê um novo sentimento para o sentimento secundário. E quando você começa a fazer esta observação da raiva, você começa a ressignificar naturalmente seus processos de raiva. Quando você, outra dica, quando você monitora as suas emoções, você consegue perceber quando a raiva está chegando, quando você entra no pico de raiva e quando ela vai embora. Você consegue perceber esse simples movimento. E pessoas que sabem administrar bem a sua raiva, vou dar dica para todo mundo que está me assistindo, tá? Porque o dia que você me vê com raiva, não adianta dizer, mas o Rafa é especialista em inteligência emocional, como que ele está tendo raiva? Sim, criatura, eu tenho raiva também. Eu posso ter raiva, e quando você tem raiva e eu tenho raiva, eu tenho o direito de ter raiva. Eu não tenho o direito de ser cruel. Eu não tenho o direito de ser injusto com alguém. Eu não tenho o direito de errar com pessoas que mais me amam, mais torcem por mim. Isso eu não tenho direito. Então, o fato é que quando você tem raiva, e eu também tenho o direito de ter raiva, tá? Eu também tenho o direito de ficar puto, mas o fato é que quando você tem raiva, você pode decidir como vai usar aquela raiva. Você pode usar aquela raiva ressignificando, reinterpretando esses atos, ou você pode usar a sua raiva, gente, usando ela em cima daquilo que te frustrou, daquilo que você não está alcançando, daquilo que você não está conseguindo, porque a raiva ela é uma força muito poderosa, é uma força destruidora. A finalidade da raiva é destruir aquilo que está impedindo o teu caminho. Essa é a finalidade da raiva. Por isso que um atleta, quando tem a raiva acionada, ele explode, ele consegue muitas vezes fazer algo inimaginável. Por isso que um profissional, quando usa a sua raiva e canaliza em direção a algo importante, ele, né, vem aquela frase, né, tô fazendo a força do ódio. Quantas pessoas conseguem, através de um sentimento de raiva, criar estratégias que vão avançar ainda mais. Lá no treinamento, no Wake Up, a gente usa a raiva exatamente nisso. A gente faz a raiva como uma força destruidora daquilo que está impedindo você de avançar. A gente usa a raiva de uma forma tão bonita, tão poderosa, tão forte, para destruir algo interno dentro de você que está te impedindo de realizar seus sonhos. É assim que a gente usa a raiva lá dentro do treinamento. Eu não tenho como te explicar isso aqui teoricamente, algo que a gente não faz na teoria lá dentro do treinamento. Algo que a gente faz vivenciando. Vivenciando. A gente só tem como fazer. Não adianta eu te explicar toda a teoria do mundo e você não vivenciar. Você tem que vivenciar isso, tá? O fato é que como você pode lidar com a raiva para ela te ajudar a ir adiante? Como você pode lidar com a raiva para você avançar na sua vida? Como que ela pode te ajudar na sua vida? Primeiro, identificando o sentimento secundário, ressignificando esse sentimento secundário e usando a raiva para destruir aquilo que está te impedindo internamente de chegar onde você quer. Então, ela é uma força motriz. Quantas coisas a gente tem feito aqui na estratégia usando a raiva? Muitas coisas. Com raiva mesmo. Com raiva de um resultado que não aconteceu, com raiva de um objetivo que a gente não atingiu, com raiva de alguma coisa que a gente não está conseguindo resolver. E aí a gente usa, não, agora nós vamos vir uma vendetta mesmo, vira uma vingança. Tá? Eu vou avançar e vou conseguir fazer aquele resultado acontecer. Tá? Então, um outro ponto, tá? Como lidar? Se você lidar com a raiva suprimindo a raiva, e aqui eu vou para os últimos minutos da nossa live, se você usar a raiva suprimindo a sua raiva, cuidado, porque quando você faz a supressão da raiva, você usa ela de uma segunda maneira secundária também. Você costuma usar a raiva de uma outra forma mais ardilosa, mais malandra, mas ela também não é saudável. Por exemplo, alguém com raiva pode não explodir de raiva, mas pode começar a dar alfinetada numa segunda pessoa, pode dar alfinetada, pode ser talvez até indulgente, pode até talvez ser maldosa, pode você
se vingar daquela pessoa porque estava com raiva, e aí você começa a ter momentos de vingança, você sente raiva e começa a ter momentos de vingança, suprimindo aquela raiva da forma natural que ela vem e agindo de uma outra forma, tá? Você também pode lidar com a raiva expressando, como eu falei no meio da live. Você pode falar para a pessoa, oh, estou sentindo raiva, estou me sentindo frustrado, eu estou me sentindo injustiçado. Fale para a pessoa, explique o que você está sentindo. Você também pode lidar com a raiva reinterpretando. Então, como funciona? Você faz um processo de autoobservação, percebe que está sentindo raiva, pergunta por que eu estou sentindo raiva, descobre esse porquê, e aqui uma dica, sempre que você fizer a pergunta por quê, você está naturalmente acionando uma crença interna. Então, quando você fizer uma pergunta para alguém por quê, você está acionando naquela pessoa uma crença, ela vai te responder uma crença. Então se pergunte, por que eu estou sentindo raiva? E aí vai aflorar o que você está sentindo de forma secundária. Quando você descobrir o que você está sentindo de forma secundária, pergunte se aquilo é verdade. Pergunte se aquela certeza que você está aflorando ali, se tem sentido, se ela é lógica. Tente entender qual é a regra que está sendo quebrada, qual é o desrespeito, ou será que aquela... Aí pode ir para a pessoa, será que essa pessoa quis realmente me desrespeitar? Será que é o perfil dela? Será que aquela pessoa quis ser injusta comigo? E aí como que eu mudo isso? Fazendo esta nova significação, essa reinterpretação da raiva. Entendendo que talvez você esteja exagerando, entendendo que talvez você esteja dando um significado muito forte e talvez até injusto e incorreto. Entendendo que você tem padrões de sentimento de raiva. Olha bem, padrões, você tem padrões de sentimento de raiva. São eventos parecidos que vão te acionando o tempo todo movimentos de raiva. Eu tenho vários padrões e eu já identifiquei vários. Alguns eu já consegui ressignificar, outros ainda não. Mas quando ele aflora, gente, muitas vezes eu não consigo administrar. O que eu consigo fazer, tá? Mas o que eu quero te explicar com relação a esses padrões da raiva? Quando você percebe os seus padrões de raiva, eu vou te dizer uma frase que talvez você entenda de uma forma bem legal, tá? Gente, você merece ressignificar essa raiva. Não é que você deve, não é que você pode. Você merece dar um novo significado a esses padrões que te acionam. Porque quando você descobrir esses significados e remodelar ele, mudar ele, transformar ele, você vai ter ainda mais habilidade. Quer dizer que eu nunca mais vou sentir raiva? Não tem nada a ver com isso. Nada, nada. Tem a ver que você vai agregar mais um recurso de como lidar com as situações. Você vai agregar mais valor. Você vai agregar mais uma vez uma outra estrutura, uma outra ferramenta. Você vai ter uma segunda opção. Antes você tinha só uma e agora você entendendo que você merece ter uma nova observação sobre esse sentimento, você vai aprender 2, 3, 4 formas de como reagir àquilo tudo. Tá? Essa é a grande verdade. E para finalizar, deixa eu fazer um gráfico aqui, ó, que eu vou te explicar qual é a diferença de uma pessoa que sabe lidar com as suas emoções e uma pessoa que não sabe lidar. Então, uma pessoa que tem administração da sua inteligência emocional, ela funciona assim, ó. Ela funciona assim. Uma pessoa que sabe lidar com a sua inteligência emocional, ela sente a emoção e em seguida aquela emoção é administrada e vai embora. Uma pessoa que não sabe lidar e administrar com seus estados emocionais, ela vem, sente a emoção, aquela emoção perdura e depois vai embora. O azul é quem não sabe lidar com a inteligência emocional. Vamos lá, se você não sabe lidar com a raiva vem, você permanece muito tempo no estado de raiva para depois ele começar a cair. Uma pessoa que sabe lidar com seus estados emocionais, ela vem, sente raiva, se administra e rapidamente reduz aquele estado de raiva que ela sente. Essa é a diferença de uma pessoa que sabe lidar com a inteligência emocional e uma pessoa que não sabe lidar com a inteligência emocional. E eu estou aqui falando isso para você entender que o dia que você me vê com raiva, eu tenho o direito de ter raiva. Tá tudo bem que eu tenha raiva, eu não tenho o direito de ser cruel, injusto, eu não tenho o direito de magoar ou machucar alguém, mas eu tenho o direito de sentir aquilo. E o que vai diferenciar a mim de pessoas que não têm habilidade de gestão emocional
é que eu vou administrar aquilo de uma forma muito melhor e muito provavelmente eu vou aprender algo, eu vou evoluir com aquele estado emocional de raiva, tá bom? Sexta-feira agora, nós vamos ter uma outra live, só que pelo YouTube, tá? Pelo YouTube. Nós vamos botar o link do YouTube, vamos mandar. Se você gostou dessa live de hoje, escreve aí embaixo como foi pra você, o que você percebeu, o que você sentiu. Escreve pra nós aí de 0 a 10 como foi a live.